Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos e amigas, você, torcedor onça, você que acompanha a Rádio Tapejara através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Mais uma edição da Central Onça nesta semana repleta de expectativas, nesta semana em que o Tapejara Futsal, mais do que nunca, vive o sonho do acesso à elite do futsal gaúcho. Estamos nas semifinais e, mais do que isso, entre as 4 melhores equipes da competição. Há 2 jogos, claro, do tão sonhado acesso. Mas para isso, o adversário forte do outro lado, né, um caminho difícil, como foi até aqui, mas com certeza nosso elenco, nosso time está preparadíssimo para mais um compromisso. E hoje a gente recebe aqui o goleirão do Tapejara, o Johnny, que é uma figura que com certeza você conhece, um dos jogadores que representa muito bem o nosso time, a nossa torcida também. Johnny, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Tapejara, prazer imenso te receber aqui. Boa tarde, José, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Tapejara, o prazer é todo meu, né, poder sempre estar falando com vocês aí, compartilhando um pouco do nosso dia a dia, e agradecer mais uma vez o espaço, né, pra gente poder vir aqui, poder falar um pouco da nossa onça, nosso Tapejara. É verdade, o time tá bom demais, né, toda a aura do time, né, seja dentro, fora da quadra, tá todo mundo numa sintonia muito bacana. Então, Johnny, falando do jogo de sábado aí, da tua visão daquele duelo épico que tivemos em Campos Borges. Então, José, acredito que aquele foi um jogo típico de gauchão, né, já tinha sido aqui no jogo de ida, um jogo ali de detalhe, a gente foi pro intervalo perdendo, voltou, conseguiu empatar o jogo, teve uma expulsão, não tomou gol e virou, então assim, um jogo de detalhe, né, e lá a gente saberia que seria um jogo difícil também, porque era uma quadra de dimensão menor, e a equipe da Azaf é uma equipe muito qualificada, não é à toa que foi a líder da nossa chave, né, jogadores experientes, jogadores bastante qualificados, né, e acredito que foi um grande jogo para nós, mais uma vez eu vejo que foi um jogo de superação, como no jogo da ida, que a gente foi lá e buscou uma virada, e outros jogos que às vezes a gente saiu perdendo e conseguiu empatar e virar o jogo. Para nós foi dessa forma. Foi um jogo que talvez a gente não tenha jogado tanto quanto a gente esperava, mas e a gente também entende que isso faz parte do processo, cada jogo tem a sua própria história. E eu vejo também que a equipe adversária naquele jogo em específico foi muito bem, eles conseguiram se comportar bem ali durante os 40 minutos e também a prorrogação em termos de intensidade, de marcação. A gente achou até que poderia baixar um pouco, né, a questão da intensidade, porque não treinam todos os dias como a gente, né? Mas a equipe dele se portou muito bem e apresentou um certo grau de dificuldade para nós. E conseguimos ali na prorrogação manter a cabeça, né? Porque é difícil quando você perde o jogo, pode ter alguma coisa, então acho que esse lado emocional também conta muito. A gente conseguiu se manter concentrado, já entramos no vestiário quando acabou o segundo tempo com aquela conversa de, esse aqui agora é outro jogo, né? Que passou, passou. Vamos focar nesses 2 tempos de 5 minutos. Se a gente conseguir vencer na prorrogação bem, se não, vamos levar para as penalidades, né? E na prorrogação tivemos mais um teste ainda, que no caso, faltando 2 minutos, a gente teve a expulsão ali do Arthur e deixou a gente com 1 a menos. Então, foi uma situação um pouco difícil, mas a gente se manteve concentrado, porque se a gente tomasse o gol ali, seria muito difícil a gente reverter aquela situação, né? Teria que ir para um goleiro linha e tudo mais. E a gente conseguiu suportar aqueles últimos 2 minutos ali, sem sofrer o gol, e ali nas penalidades, né? A gente conseguiu sair com a vitória. Graças a Deus, aí Deus abençoou o nosso trabalho, Deus honrou a nossa luta diária de poder passar, né? E acredito que passar com um jogo assim, com uma atmosfera que foi, na casa do adversário, acaba te dando mais confiança, né? Mais entusiasmo para as próximas fases. Então, assim, foi um jogo de um teste, acredito que emocional também muito grande, né? Não somente físico e tático que envolve o jogo, mas a questão emocional, que é o que conta muito nessas fases finais de mata-mata. É verdade, foram diversas provas que vocês tiveram que passar durante todo o tempo desse jogo da volta, né, Johnny? Como tu bem falou, o time esteve em 2 momentos com um jogador a menos, inclusive nos últimos minutos da prorrogação, que pode ser decisivo, se toma um gol ali, tem que, como tu falou, né, tem que ir para cima. Sim, com um goleiro linha, aí a coisa muda totalmente. Mas em qual momento, Johnny, tu sentiu a maior segurança, disse, a partir de agora essa vaga é nossa e a gente não vai deixar escapar? Eu acredito, José, que quando acabou ali a prorrogação, sabe? Porque
eu acho assim que a equipe adversária teve a chance, digamos assim, de matar o duelo ali. A gente até comentou assim, ou a gente, quando comentou pós-jogo, né? Na hora do jogo a gente nem chegou a falar sobre isso. Eu, particularmente, tentei me manter o máximo concentrado possível ali na hora que a gente viu que ia ter que ficar se defendendo os 2 minutos, mas depois do jogo a gente até comentou, né? Ou a gente tomava um gol muito rápido para voltar ali o quarto jogador e colocar o quinto como goleiro linha, ou a gente ia suportar, porque se a gente toma um gol faltando 10, 15 segundos, aí já ficaria mais difícil ainda, né? E quando acabou ali, que a gente conseguiu, né, suportar aquela pressão e não tomou o gol e levou para os pênaltis, eu fiquei com aquela certeza de que a gente ia passar, né? Porque não somente desses últimos 2 minutos, mas acredito que também do jogo aqui, né, onde eles também tiveram essa oportunidade, né? A gente teve uma expulsão aqui e o jogo estava 2-2 naquele momento. Talvez se a gente toma o gol e eles fazem ali um 3-2, não saberíamos qual seria a história do jogo, né? Então eu senti comigo que o adversário teve aquela chance, né, aquela oportunidade de poder ali, digamos que matar o duelo, e aquilo me deu uma certeza a mais, né? E eu, como um cara assim, sempre muito de fé e sempre muito devoto assim de Nossa Senhora, naquela hora eu senti que Deus tinha algo preparado, sabe? Aquele momento. Eu sou um cara que me cobro muito em relação, por exemplo, a bolas paradas e tudo mais, e eu ainda não tinha pegado nenhum pênalti até aqui no ano pelo Tapejara, então eu acredito que eu pensei comigo também aquilo, sabe, que Deus tinha preparado para um momento especial, né? Eu até comentava às vezes assim com minha noiva no dia a dia que ia acontecer numa hora certa, né? E acredito que aconteceu, foi o momento certo ali, até depois da gente ter perdido a primeira cobrança, foi importante também, como eu até comentei com os companheiros, a gente de eu conseguir pegar uma cobrança após a gente perder para já também não deixar o adversário ficar emocionalmente mais forte, né? E no final, graças a Deus, ali eu pude ajudar. Os meninos também foram bem, né? Conseguiram converter ali os pênaltis e o mais importante é o Tapejara classificado, né? A próxima fase. É verdade, com certeza. E embora o Godoy, não vamos dizer que o Godoy errou o pênalti, mas o goleiro foi muito bem, fez uma grande defesa, né? Mas todo mundo bateu super bem, né, Johnny? Reflexo de uma confiança que o time trouxe para aquele momento mais importante da competição até então vivido, né? E também com o protagonismo dos goleiros, né? Tu foi lá, pegou uma cobrança do Bigode, que estava jogando muito bem durante o jogo, fez uma grande defesa tu também, a outra que colocou o Tapejara de volta na disputa também foi importantíssima, e depois de tu protagonizar todo aquele momento, o Taibe foi lá e sacramentou a classificação, né? Sim, a gente tava, cara, eu vejo assim, José, a gente tava bem confiante, né, para falar a verdade, acho que todo mundo ali que ia bater, né, e assim, na hora ali, nós tivemos 2 expulsões, então tinha que tirar 2 nomes da lista, né, É verdade. e aí acabou que sobraria ali, no caso, o Taibe, eu, né, e se não fosse o Taibe, teria que ter sido eu para bater o pênalti, né, mas assim, a gente tava bem confiante, né. Quando o Taibe também foi pra bola, eu até falei para ele, mano, vai na tua convicção, faz o que tu colocou aí na tua cabeça, né? A gente chegou a pensar assim, será se o goleiro fica aqui, será se o goleiro vai ali? Mas no final eu falei para ele, vai lá e vai na tua convicção. E ele foi lá, conseguiu bater o pênalti ali que a gente conseguiu a classificação, então isso foi muito importante, né? E é isso aí, mostra o nosso trabalho, assim, tá todo mundo junto, tá todo mundo unido, um querendo sempre ajudar o outro, né? Tudo pelo bem do Tapejara, né? Essa é a verdade. Assim como também na ocasião que ele entrou também para pegar a penalidade, a gente até conversou sobre a possibilidade do canto que o cara bateria. E quando um ou outro entra ali, a gente está sempre mandando energia positiva e graças a Deus ele foi lá e conseguiu bater bem ali, né? Colocou a bola dentro da casinha, a gente classificou e foi emocionante, né? O goleiro fazendo ali a última cobrança É verdade. Foi emocionante, né? E acho que isso aí deixa a gente cada vez mais forte, mais sólido como grupo. E é um merecimento total, porque o grupo tá muito unido, olha, tá sensacional, viu, Johnny? Um grupo assim que é muito trabalhador, né? Que mostra muitos resultados, é só ver que tá na semifinal, né? E agora uma semana de preparação, porque estamos entre os 4 melhores da competição. E como é que tá justamente isso? A preparação contra o Atlético, que também é um adversário muito forte, um adversário preparado também, e que se a gente conseguir passar, estamos na Série A. A preparação tá sendo já, né, muito boa. A gente sabe que vai pegar uma equipe bem qualificada, uma equipe que a gente ainda não teve oportunidade de enfrentar, porque era da outra chave, mas ela é a líder no geral, né?
Só que, como a gente tem falado, cara, quando chega nessa fase de semifinal, já não tem mais essa de adversário fácil, né? Assim como a gente sabe que é um adversário difícil, o nosso time também é um time qualificado, né? Então, acredito que serão 2 grandes jogos, tanto aqui quanto lá, e a gente vai se preparar da melhor maneira possível, né? Esse primeiro jogo a gente vai ter 2 desfalques, e no caso que é o Arthur e o Braseiro, mas a gente tem o retorno do Gregory, que tem jogado muito bem, né? Tem ajudado bastante a gente. Então, acredito que com a semana de trabalho que a gente vai fazer aí, né, vamos estudar o adversário. Como eu falei, é um adversário que a gente ainda não enfrentou, então a gente vai estudar bastante o adversário e buscar, cara, buscar fazer valer esse primeiro jogo, um jogo muito importante para nós, que é o jogo dentro da nossa casa, e a gente precisa, né, como eu falei outras vezes também, levar uma vantagem, nem que seja mínima, de uma vitória para o confronto da volta. É verdade, foi determinante. O Tapejara venceu aqui, depois, no duelo das quartas de final, acabou perdendo no tempo normal e superamos nos pênaltis. E Johnny, agora na semifinal, o torcedor, como sempre foi importante, agora mais do que nunca, a gente precisa lotar o ginásio, né, Johnny? O torcedor tem que seguir sendo o 6º jogador para empurrar o time a mais uma vitória. Sim, com certeza. O torcedor tem um papel fundamental, né? Contra a ZAF ali no primeiro jogo das quartas, acredito que foi o jogo no ano que a gente teve uma maior presença de público no ginásio e a gente viu que atmosfera legal que foi, né? E assim, quando eu fechei aqui, acertei aqui no Tapejara, eu fui olhar um pouco sobre o clube, né? E inclusive olhei os 2 jogos da semifinal do ano passado contra a equipe lá de Filtradores e assisti o jogo aqui da ida, né? E vi o ginásio ali, que parecia não caber gente, cara. Tava cheio. E aí eu fiquei com aquela sensação, poxa, eu quero jogar com esse ginásio desse jeito. Então acredito que chegou a hora, né? Chegou o momento de convocar mesmo assim o nosso torcedor para no sábado lotar, né? É o nosso 6º jogador, é que vai pulsar e vibrar junto com a gente, que vai dar essa energia a mais, né? E acredito que time e torcida unidos em um só propósito tem tudo para dar certo, né? Então convocar o nosso torcedor para lotar o ginásio no sábado e aí, né, impulsionado por eles, né? Com certeza a gente tem tudo para fazer um grande jogo, sempre respeitando o adversário, mas fazer um grande jogo que vai ser muito importante, especialmente dentro da nossa casa, onde ainda no gauchão a gente segue invicto e a gente espera manter essa invencibilidade. Inclusive, né, Johnny, ingressos disponíveis no ginásio das 17 às 20 horas durante esta semana. O pessoal pode ir lá adquirir sua camisa, seu produto da onça para fazer uma bela festa no sábado. E claro, na hora do jogo também vai ter ingressos disponíveis para a gente lotar o ginásio e fazer aquela força, aquela energia positiva e empurrar o nosso time. Johnny, para a gente encerrar, tu é um jogador, né, uma pessoa que os torcedores, né, o pessoal que acompanha você sabe que é de muita fé, de muita confiança em Deus, né, no propósito que tu tem. Gostaria que tu falasse um pouco mais a respeito dessa mensagem de fé tão bonita que tu sempre leva para os jogos. Então, José, acredito assim, a minha relação pessoal com Deus, assim, acho que Deus para mim é tudo, sabe, na minha vida, entendeu? Tanto Deus como Nossa Senhora, que eu sou bem devoto também de Nossa Senhora, e 3 anos atrás, eu tava na minha cidade, no Maranhão, e eu treinando sempre muito e querendo sempre uma oportunidade, né? E aí Deus me trouxe, né? Me tirou dali da minha terra, digamos assim, para poder vir para cá, para o sul do país, né? Na época eu fui para o Paraná e me dar essa oportunidade, né? De jogar, que foi uma coisa que eu sempre quis e que eu sempre batalhei muito. Então eu sempre carreguei isso na minha vida, e não somente depois que eu ganhei essa oportunidade, mas quem me conhece ali desde o início dessa minha trajetória de lutar por uma chance, por uma oportunidade de poder viver profissionalmente, sabe que eu sempre procurei em tudo aquilo honrar a Deus, né? E isso também está na Bíblia, né? Que a gente, quando for trabalhar, a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus e não para os homens. Então, é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? De em tudo aquilo que eu fosse fazer, por onde eu fosse passar, as pessoas que eu fosse conhecer, eu teria que transmitir a Deus, transmitir aquilo que Ele fez na minha vida por meio do esporte. E aí não somente se resume ao esporte, né? Porque às vezes você chega numa cidade, você conhece as pessoas e sai um pouco ali daquele âmbito da quadra, sabe? Então as pessoas vão conhecer a Deus através da minha vida. Esse sempre foi o meu objetivo, né? Evangelizar através do esporte. Porque assim, se Deus me colocou nesse lugar e me trouxe até aqui, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade e mostrar, né?
algo que eu carrego comigo todos os dias, né? Eu procuro sempre estar ali, sempre estar, né, nas minhas orações. E aquilo que a gente vive ali na quadra, às vezes no dia a dia, ou até nas redes sociais, é um reflexo daquilo que tipo, eu procuro viver sempre todos os dias ali, meio que no secreto, como eu sempre falo com Deus, né, através das minhas orações. E aí ficou nessa marca registrada ali, sempre antes do jogo, eu vou lá, né, me ajoelho, depois eu coloco o meu texto ali dentro do gol. E eu fico muito feliz até mesmo quando eu vejo algumas crianças fazendo isso, né? Eu já presenciei algumas crianças fazendo isso aqui em alguns jogos, né? Porque eu acho que o que fica assim também é um legado e para mim fica uma missão, né? Não somente daquilo que eu vou agregar pro clube dentro da quadra, claro que isso é muito importante, né? Porque quem é atleta vive do rendimento, né? Daquilo que ele rende, mas acima de tudo de um legado de fé, né? Que você deixa para as outras pessoas. Então, se eu ficar reconhecido por isso, por ser um homem de fé, por coisas do tipo, para mim essa vai ser uma das minhas maiores vitórias, né? E isso, como eu falei, é uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez, pela oportunidade que ele está me dando, né? Desde quando eu saí e ganhei a minha oportunidade de jogar, que era o que eu tanto queria de jogar, assim, de sair ali do meu estado, onde o futsal, infelizmente, não é profissional como é aqui. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus, né? Desde as coisas mais simples até as coisas maiores, assim, que a gente presencia no dia a dia, né? Então, quando eu começo a falar, até me empolgo, porque, como eu falei, cara, Deus para mim é tudo na minha vida, Deus, Nossa Senhora. Então, eu sou muito grato sempre a eles por tudo. Com certeza, esse é o caminho. Parabéns, viu, Johnny? Eu sempre falo de tu como um baita goleiro e também como um baita ser humano. Então, passa muito pela tua atuação, pela pessoa que tu é, o sucesso do nosso time. Parabéns. Obrigado, meu amigo. E obrigado por ter vindo aqui na Rádio Tapejara, aqui, como eu falei na nossa primeira conversa, que estará sempre em casa. Muito obrigado, José. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, né, pelas palavras, essa parceria que a gente construiu aí ao longo desse ano. E isso é importante, né? Acaba que as pessoas também da comunidade conhecem os atletas que vêm de fora, assim, muitas vezes por meio aqui da entrevista e tudo mais. Às vezes pode parecer até que é um pouco distante, né? Mas todo mundo ali do grupo, sempre que alguém precisar, sempre acredito que a gente vai estar disponível ali, né? Porque a gente também vem de longe, deixa a família, então às vezes quando a gente vem para a cidade, a gente acaba criando os vínculos, as amizades, né? Então isso é muito importante. E o espaço que vocês cedem aqui para a gente chegar, para a gente contar um pouco do dia a dia, um pouco da nossa história, acaba aproximando também mais ainda, né, o torcedor, porque quem faz o clube é o torcedor, né? Exatamente. Os jogadores vão passar, mas a instituição vai ficar, o torcedor vai ficar, né? O torcedor que é da cidade. Então eles são muito importantes e acredito que esse espaço que você abre aqui para nós é muito importante também para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Então, só agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? E espero que a gente continue comemorando coisas boas aí nessa reta final de ano. Com certeza. E com certeza estaremos sempre juntos, Johnny, com o time, com a torcida e, claro, empurrando a nossa equipe sempre adiante. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado também ao torcedor Onça, a nossa comunidade em geral que acompanhou mais uma edição da nossa Central Onça. A gente se vê no Ginasião, no sábado. Nossa transmissão começa às 19 horas, transmissão oficial do Tapejara Futsal aqui na Rádio Tapejara, a voz da Onça, através do Facebook, YouTube e Instagram, e também no FM 101.5 para mais de 80 cidades acompanharem, tá legal? Então vá para o Ginasião, faça a tua torcida e vamos lá, juntos, ser o sexto jogador e apoiar o nosso time em busca do tão sonhado e almejado acesso. Com a força da Start Energia Solar e a presença do Johnny Leal, goleirão do Tapejara Futsal, esta foi a edição de hoje do nosso Central Onça. Uma boa tarde a todos e até mais.